Boa noite, Sara. Estamos chegando agora, tá? Acabamos de abrir a live. Hoje vamos falar sobre o investidor empreendedor. Pompomzinho, pompom, por favor. Estou esperando o convidado, acabei de abrir. Hoje a gente está inaugurando um horário novo, 20h30. Vamos aguardar nosso convidado. A gente vai bater um papo. Boa noite. A gente vai bater um papo com o Gleison Dias de Oliveira. É o idealizador da página Investir do Bem. Oi, Jaque Baiana. Boa noite. A gente está abrindo agora, tá? Daqui a pouco o nosso convidado está chegando aí. Quero que vocês deem uma observada nele, no visual dele, que eu acho bem bacana, bem diferente, para ser um cara que lida com investimentos e tal, que a gente está acostumado a pegar um carinha de pensar que essas pessoas do mercado financeiro só são aqueles de terno e gravata. Deixa eu baixar um pouco o volume. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Me empolguei aqui com a música. Pois é, a gente deu uma aumentadazinha aí no horário. Aperta esse coraçãozinho aí para mim, por favor, para as outras pessoas serem informadas da live. A gente deu uma aumentada no horário, na intenção de atender mais pessoas, né? Porque aquele horário das 20 tinha muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Ainda tem, se você abrir o seu story lá, tá cheio de pessoas assim. Aí a gente resolveu fazer um pouquinho mais tarde. E não muito tarde, né? Porque você tá ouvindo a música, Jaque? Tem que colocar a musiquinha porque não dá pra eu entreter vocês até o convidado chegar, não. Que... A gente deu essa mudada no horário, apesar de que daqui a pouco a gente tá na concorrência ali com o pessoal do futebol, né? O futebol voltou. Nosso camarada acabou de chegar. Vamos convidá-lo aqui. Beleza, eu vou lhe chamar logo, porque aí mais pessoas vão ser convidadas, né, para a live, pelo fato de você estar aqui. Gente, eu tô com a música e tô falando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fala, Gleison. Opa, Luiz, tudo bem? Tudo bem, cara? Cumpriu Certo, com você. cumpriu nosso compromisso, né? Cabelinho azul. Pois é. Estamos Se eu aí. tenho que Acabou de eu nem posso dormir. parar a barba, porque eu vou conversar com um cara que tem uma barba que, pô. Eu gosto demais desse seu visual, cara, porque foge à regra, foge do estereótipo. Isso aí, para mim, é uma forma de comunicação, assim, de autenticidade, comunicação. E quem expressa isso para mim tem. E você, na última live que eu te vi lá batendo papo com o Carlos, essa sua forma de se expressar é muito bacana. Você demonstra muita segurança no que você está fazendo. E é isso aí que a gente tá com um vinho aí, cara. Se eu soubesse, eu tava acompanhando. Eu Toma tô, uma água. eu tô aqui tomando um vinho branco. Eu amo bastante vinho, então eu e minha esposa aqui em casa sempre É temos bom demais. temos um clube de vinho Eu que nós faço assinamos aqui. nesse período da pandemia, eu, além de conhecer vocês, né, da formação da Liga de Finanças, eu também entrei num grupo que chama Nest. Lá com eles a gente bate papo sobre a relação homem-trabalho. Muito bacana, são os professores da Universidade Federal Fluminense, no núcleo ali de Macaé. Eu aprendo pra caramba, assim como aprendo com vocês, como hoje, aquela aula que a gente teve hoje, tal.
sempre que eu estou batendo papo com eles, que a gente tem reunião por mês, uma reunião por mês. Primeira coisa que dá vontade, por favor, me avisa da próxima, porque esses temas a gente tem que abrir um vinho, porque a gente viaja assim no bate-papo. Os caras estão fazendo ler coisas que eu não tinha a ideia de buscar, entendeu? Autores e tal, que nem me passava pela Claro. mente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Zelita. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aí que está Aperta esse chegando. coraçãozinho aí, por favor. A gente tá começando a live agora. Se vocês puderem apertar aí para divulgar com os coleguinhas, Ajuda bastante a gente, é vai ser verdade. bacana. E aí, Luiz, Meu tudo camarada, certo? você tá me ouvindo bem, Diga. Gleison? Porque eu tô com um som aqui. Eu que não tô Estou te te ouvindo ouvindo bem. super Você bem. tá meio distante aí do É? som. Microfone. Eita. E agora? Tá tudo certo? Consegue me ouvir bem? Ou tá, ou tá mudo? Eita. Não sei, consegue me Saúde e ouvir? vida, boa noite. Consegue me ouvir? Tá conseguindo Eu me não tô ouvir, lhe Luiz? ouvindo não, Gleison. Eita. Tema da live, vou colocar aqui. Fixar. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Peraí. E eu não sei o que está acontecendo com a questão do áudio. Talvez eu tenha que sair e entrar de novo. Tá conseguindo me ouvir aí, Luiz? Cadê? Cadê? Veja se o povo está confirmando aí se estão conseguindo me ouvir, Gleison, tudo eu não tô certinho. te ouvindo, tá, cara? Pessoal, vocês estão ouvindo o Sério? Gleison ou só sou eu que estou sem ouvir? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Confirma aí para mim, por gentileza, quem estiver no chat aí, se estão conseguindo me ouvindo. Então, deixa eu Me ver se é o ouvir. meu. Vou aumentar meus volumes aqui. Confere aí, Luiz. Eu não tô ouvindo o Gleison, não. Ó, o Jax confirmou que está ouvindo nós dois. Está ouvindo nós dois. Algo tá Tudo acontecendo. certo? Será que é com o meu? Aparentemente aqui o meu tá tudo normal. Eu não tô conseguindo te ouvir, cara. Tenta sair e entrar de novo, Luiz. Eita, gente. Tava Pera aí, normal, né? pessoal. Eu tava ouvindo. Eu não estou ouvindo você, Gleison. Alguém tá Eita. ouvindo o Gleison? Pera aí. E entra de novo. Pera aí, meu povo. O pessoal tá ouvindo os dois, só eu que não tô te ouvindo, cara. Eita, Luiz. Até meu celular, peraí. Algo aconteceu. Pera aí que a gente já começa, meu povo. Só um segundo. Fala aí pra mim. Conseguindo me ouvir, Luiz? Conseguindo? Ainda não? Não consegue me ouvir ainda? Continuo sem ouvir, cara. Algum bug aí. Deixa eu te tirar e te trazer novamente. Tá todo mundo te ouvindo, mas eu não. Ok? Beleza, Luiz. Vai lá, manda brasa. Chamar você novamente. Aconteceu isso já outra vez, eu fiz isso e o som voltou. E outra vez o meu tava no mudo. E aí, Luiz? Agora tá. Vendo? Tá tudo certo para quem está assistindo aí, gente? Só confirma para a gente não ficar no mudo aqui. Tá tudo certo? Conseguindo ouvir o Luiz aí? Eu tô aqui. Eu tô ouvindo bem. Era só eu que tava com problema. Meu Tá, camarada, beleza. eu falei para você o tema o investidor empreendedor ou empreendedor investidor. Por que que eu falo assim? Que você disse, Luiz, eu não entendo muito dessa área. Não é bem uma área, entendeu? Eu trato o empreendedorismo como atitude. É uma questão de atitude do camarada. Ele pode estar em qualquer que seja a esfera
de organização, o trabalho, ou atitude de vida e tal, mas é empreender. É você usar da criatividade, ter aquele amplitude de percepção, para você usar da criatividade para resolver situações difíceis, ou problemas difíceis, ou aqueles problemas que se apresentam e você não. Entendeu? O cara empreende dentro do. Para ele vir para a esfera do comércio, tudo, ele tem que ter a ver empreendedorística, porque ele precisa estar observando tudo, ele precisa ter conhecimento, ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa ter aquela visão holística, aquela visão sistêmica, para ele conseguir tomar as decisões adequadas. Né? Boa noite, Felipe. Então, por isso que o empreendedor, investidor ou investidor empreendedor, eu queria muito que você desse uma iniciada no assunto. Boa noite, Rômulo. Uma iniciada no assunto dentro da sua perspectiva do que é o investir do bem. Como começou? Hoje a gente teve Você ouviu aquele áudio longo lá do Rock? Ele falava exatamente dessa preocupação, né, das pessoas hoje com investimento, de entender desse universo, principalmente Bolsa de Valores e tal, para que as pessoas saiam daquela ideia de só botar o dinheirinho, né, da ideia conservadora de ter um dinheirinho guardado na poupança e passe para uma zona mais dinâmica, digamos assim, menos conservadora, com um pouco maior de risco, mas com mais possibilidades de ganhos, né? Então eu queria assim, você começa, e aí eu vou aproveitando aquelas suas deixas. O que eu quero deixar, que está chegando mais gente, tem gente aqui seguidor da nossa página, que faz parte do nosso grupo lá dos empreendedores. Eu quero muito, eu aproveitei muito falar uma outra live para falar da importância da apresentação. E hoje, da importância da autenticidade, entendeu? Depois desse bate-papo, depois de te conhecer, de ter visto a tua live, eu até coloquei no Twitter lá, se as pessoas se incomodavam de eu também falar besterol. Eu não quero ser aquele cara, sabe, que as pessoas me veem só como certinho, porque eu não sou aquele cara de terno e gravata. Nunca fui esse cara. Quando precisa, eu estou atuando como esse cara. Mas quando não precisa, eu estou de bermuda e camiseta e bem feliz do mesmo jeito, entendeu? Não estou com vinho agora, mas poderia estar com vinho. Eu estou com água, minha caneca. Começa aí, Gleice. Fica aí à vontade para começar o bate-papo. Tá, beleza. Luiz, eu vou dividindo a atenção com você com o Instagram, que eu vou colocar lá no meu Instagram, que eu estou ao vivo aqui, e daí se tiver mais alguém que está chegando agora, né, a pessoa vai se identificar com o tema e vem aqui para a live. Um pouco da a minha história tem um pouco a ver com o meu estilo, assim, porque eu naquele período que nós chamamos de aborrecência, né, geralmente é aquele período que a gente está formando a nossa atitude, então geralmente o nosso caráter, ele geralmente é aquele caráter conflituoso, né, então eu, durante a minha, sei lá, aborrecência ou adolescência, eu me liguei muito a um grupo de pessoas que era o grupo do skate, né? Então ali eu acho que eu já comecei a formar essa persona que eu tenho agora, né? A psicologia tem essa ideia, né, de criar personas, né? Quando você vai fazer análise de alguém, é bom que você enquadre a pessoa como persona, ou se você está na internet, que você procure construir a sua persona, né? Então, eu acho que eu comecei a fazer isso desde então, né? Desde ali dos meus 15, 16 anos, eu comecei a montar a minha persona. E assim, depois que eu comecei a montar a minha persona, apareceu na minha vida a tal da graduação, né? E a minha graduação que eu fiz primeiro, eu era da área nerd, né? Que eu fazia uma faculdade que se chamava Tecnologias Digitais. Só que essa faculdade, como eu tinha falado, acho na live do Carlos, eu comecei a perceber que as pessoas que faziam essa faculdade eram pessoas muito mimadas, assim, sabe? Que a perspectiva de vida delas era a perspectiva de que os pais iriam ajudá-los se no futuro próximo, no futuro distante, a profissão em si não desse certo. E me incomodava bastante, porque eu estava saindo de uma realidade em que eu tinha que me preocupar com o ensino superior para eu ser profissional no mercado, seja ele qual fosse, mas eu também me preocupava com a ideia de qual era o meu compromisso enquanto pessoa, sabe? Eu me incomodava muito o fato de que, assim, se não deu certo para mim, meu pai ou minha mãe pode me salvar. E aí surgiu uma reviravolta na minha vida que foi a ideia uma outra faculdade, né? Eu estava um determinado dia fazendo essa faculdade que eu tinha, e aí eu não vou ficar me enrolando muito, e nessa de tecnologias digitais, eu fui fazer uma disciplina que se chamava ética, e era da área de filosofia, né? Na primeira aula que eu tive, eu conheci uma pessoa, né, chamada Fernando Fantinel, que hoje é um grande amigo meu.
E ele, propriamente, foi a pessoa que me trouxe, assim, para esse tipo de atitude que eu tenho hoje. Porque eu posso criar uma persona para mim que é o que agrada as pessoas, mas eu posso também, de repente, vestir uma persona que não sou eu. Assim, terminei a live aqui, eu vou viver a minha vida e ela é totalmente diferente. Então, conversando com essa pessoa, ao final da aula, né, de ética, eu conversei com o Fantinel e ele falou sobre filosofia. Eu falei, cara, eu não quero mais fazer tecnologias digitais, eu quero fazer filosofia. Então, foi em meados de 2010, né, eu morava em Caxias do Sul. Para quem está vendo essa live e não sabe onde fica Caxias do Sul, fica na Serra Gaúcha, ali, região de Farroupilha, Bento Gonçalves. São uma região muito linda, assim, se tiverem oportunidade, vão para lá, porque os melhores vinhos, né, do Brasil estão lá. E é muito legal. Então eu fiz, né, de 2010 a 2013, eu me engajei em diversos projetos. E vários projetos foram na área de pesquisa. Então, assim, eu amadureci muito nessa época porque eu nasci em Rondônia e vivi no estado de Rondônia até os 18 anos. Depois dos 18 eu fui para Caxias do Sul. Só que em Caxias do Sul eu estava só, assim, eu não tinha... Radical, hein? A mudança. Daí de Pois é, um estado quente, a gente ir pra lá pro frio, aí começa aí. Só o clima já dá pois aquela. é. Caxias do Sul até nevar, né? Pô? Eu saí de uma frigideira e caí na geladeira, né? Porque são regiões muito diferentes e, assim, com particularidades, né? Assim, tanto cultural quanto também geográfica, né? Então, e aí depois fiz a minha faculdade de filosofia e me surgiu a possibilidade de fazer um mestrado. Só que eu queria fazer um mestrado na área, não na área de filosofia, eu queria sair um pouco porque sempre achei, né, na universidade que eu fazia, a graduação em filosofia muito engessada, mas mesmo assim me formei, hoje eu sou graduado, trabalho na rede pública do Rio de Janeiro. Então, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer um mestrado na área de literatura. Eu comecei a fazer, né, teoria literária, vim sem nenhuma perspectiva de conseguir, acabei conseguindo o mestrado em 2014, isso. Consegui fazer, e aí, 2 anos depois, né, que é o período estipulado pela CAPES, eu me formei em mestrado em teoria da literatura, e em paralelo com isso me formei professor da rede pública. Então, assim, é natural que a minha área também e os livros que eu leio formam muito o meu caráter, né? Essa ideia de que aquela frase famosa, né, que nós temos do Exupéry, né? Se a aparência explicasse a essência, o sabor não seria necessário, né? Então, assim, eu não estou tão preocupado com a minha casca, né? As pessoas se preocupam muito com a ideia da casca. Eu não me preocupo tanto, assim, eu acho que o que nós mostramos por fora, eu acho que ele tem que ser não sei se eu diria um espelho, mas ele deveria ser, de certa forma, um prospecto daquilo que você é por dentro. Então, eu acho que por dentro eu sou muito daquilo que eu sou por fora, assim. Eu não sou um cara organizado, então, por dentro também, eu não sou uma pessoa organizada com o meu dia a dia. Eu sou uma pessoa noctívaga, então, assim, eu adoro a noite, não tenho... aquela rotina que as pessoas adoram, né? De algumas pessoas na área dos investimentos adotaram essa, né? De, você acorda cedo, você enriquece se você acorda cedo. Pode ser também, pode ser um caminho. Eu escolhi um caminho diferente, assim. Eu acho que o fato de querer ter liberdade financeira não está ligado com o horário que você acorda, mas respeito e acho muito interessante que as pessoas façam isso. Então, mais ou menos esse sou eu, assim, um cara que veio do skate, foi fazer na área digital, se encontrou na filosofia e hoje em dia eu divido a minha atenção entre o que eu faço agora, que eu estou adotando agora como educação financeira e também com os livros, assim, que eu tenho uma proximidade muito grande, né? Que tanto é que, se olharem aqui, eu tenho alguns livros aqui, mas eu tenho N livros também em outros lugares espalhados pela casa também. Então, esse basicamente sou eu, né? Pois é, cara. Quando a gente fala, quando eu fiz a chamada lá que disse dessa sua inteligência, da sua autenticidade, eu não estava enganado. Eu tinha certeza porque foi isso que você me transmitiu naquela live lá que eu tive lá com o Carlos Portugal. E para quem não sabe, Carlos Portugal, assim como Investir do Bem e a Feira do Empreendedor Digital, fazem parte de um grupo chamado Liga de Finanças. Hashtag Liga de Finanças, vocês vão dar uma observada lá quem são as pessoas, quem são os perfis que fazem parte desse grupo. E aí, eu falo muito disso com os empreendedores, entendeu? Dessa autenticidade, de você não ficar criando. Tudo bem, você falou que eu posso assumir várias personas durante, né,
o momento e tal, mas você não precisa perder a sua essência, você não precisa criar. Ontem eu disse assim, não precisa estar mais inventando a roda, seja você, uma hora você vai ter seu público, suas pessoas, as pessoas que vão se identificar com você e tal. Se você passa um produto adequado, se você consegue fazer a sua imagem, é, no caso de empreendedorismo, se eu faço uma vitrine adequada, entendeu? Mesmo que essa vitrine tem que ser você tem que acreditar nela, porque se você acredita nela, ela está adequada para ser mostrada, entendeu? Porque aí quem está do lado de lá vai consumir essa vitrine, entendeu? E eu acho muito bacana isso, porque a gente vai se atraindo. E, cara, eu me atraí demais por esse seu visual do cabelo azul. Minha filha, quando era moleca, pedia para pintar o cabelo, eu dizia, azul pode, vermelho não, mas o azul pode. Pintou o cabelo de azul também. Eu acho massa, pô, porque o que é o estereótipo hoje do mercado financeiro, né? Agora vamos lá. Essa onda de necessidade de se falar desse assunto, de se falar do investidor, de investimentos, né? A gente está vendo é uma onda que eu acho que tem que se ampliar ainda mais, porque a gente tem uma dificuldade muito grande educacional. Nós não somos educados, né, dentro dessa visão financeira. Pelo contrário, é até tabu em alguns momentos, é até tabu, é difícil de falar dinheiro, é difícil você colocar lá na sua missão de uma empresa, por exemplo, que eu quero ganhar dinheiro, a gente sabe que é a finalidade de você colocar qualquer negócio, mesmo assim ainda tem pessoas que sabem que tem essa dificuldade. Então, como é que você enxerga hoje essa onda de se falar tanto de ganhar dinheiro mesmo, de querer ganhar dinheiro, de querer ser rico? Né? Rico é um termo bem complexo aí, porque tem vários tipos de riqueza, mas assim, de querer ter dinheiro. Beleza, Luiz. Eu acho que assim, a economia brasileira, né, se a gente for tentar fazer aqui, eu não sou especialista em economia, não tenho formação na área, eu estou há alguns anos aí na área de investimentos estudando. Mas eu acho que assim, quando a gente fala, a gente tem que entender um pouco da economia no Brasil para a gente entender por que é que a economia nunca convidou as pessoas, os brasileiros, para a Bolsa de Valores ou para qualquer coisa ligada a investimentos, assim, porque quando eu tinha minha adolescência, por exemplo, e de repente ali até chegar perto dos meus 20 anos, a concepção que eu tinha do dinheiro era de que dinheiro, para uma pessoa que tem até 20 anos, é para ela comprar a roupa que ela quer, ou de repente ir para o shopping center, ou fazer aquilo que ela quer. Então é uma necessidade muito imediata. Então eu sempre via dessa forma. Até os 25 anos, de repente, eu pensava o seguinte, bem, eu só preciso de dinheiro para eu viver. Então, e isso é uma coisa muito errada, né? Porque a gente percebe que países com vertentes de maior liberdade financeira e econômica, geralmente as próprias instituições de ensino até o high school ali, né, que seria o ensino médio, eles já introduzem as pessoas a ideia de vamos olhar para o dinheiro de uma outra forma. Então eu sempre olhei, até os meus 25 anos de idade, tudo que eu fazia estava ligado a uma necessidade muito imediata. As pessoas hoje em dia ainda têm a ideia do imediatismo, né? Quer dizer, se eu te dou 10 mil reais hoje, Luiz, o que você vai fazer? Eu vou para o shopping center, vou aproveitar aquela viagem que eu não fiz, vou fazer tal coisa. Mas e se, Luiz, você hoje pegasse esses 10 mil e não fizesse o que todo mundo faz? Então, eu acho que a educação financeira está muito ligada a isso, sabe? Você entender que a economia, ela teve que, no Brasil, ela está se reinventando primeiro, porque os canais digitais, né, deram essa força, de modo que a economia não é mais aquilo que fica guardado dentro das instituições ou daqueles grandes livros, aqueles calhamaços, tratados de economia, né? Quer dizer, a economia tornou-se uma coisa prática. Não que ela não fosse antes, ela era prática, mas as pessoas olhavam para a economia como ter dinheiro no bolso ou não ter dinheiro no bolso. E a economia não é isso. A economia é você entender que eu, Luiz, eu, Gleison, eu estou dentro de um mecanismo que ele se favorece do modo como eu me porto dentro. Então, quer dizer, a economia brasileira, durante um bom tempo, a economia brasileira ela favorecia o que nós chamamos de rentismo na Bolsa. E o que é o rentismo? É a ideia da rentabilidade. Se nós pegarmos o cenário, por exemplo, de 2013, 2011, ele que foi um cenário que se acelerou, né, durante o período da presidenta Dilma, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma taxa Selic que estava em 14%. Então, assim,
O que você preferiria? Se você coloca 10 mil na sua conta no início do ano, no final do ano você ganha 14%, ou você vai, de repente, para a Bolsa de Valores e você compra uma ação que, de repente, vai ter o potencial de se valorizar, de repente, 5%. Então, assim, a renda fixa, durante um bom tempo no Brasil, ela favoreceu o rentismo. E isso está acabando, né? E que bom que está acabando, as pessoas estão olhando para a ideia do investimento. Bem, agora eu não posso pegar a minha cestinha de ovos, né, como a gente costuma dizer, e colocar tudo na renda fixa, porque a renda fixa ela caminha muito com a taxa de juros. Então, para quem não acompanha o mercado, né, de investimento, sabe o que nós temos agora? Nós temos um cenário de taxa Selic a 2%, né, que última reunião do Copom em agosto, eles derrubaram novamente a taxa Selic para 2%. Então, o que significa? Se os seus 10 mil reais em 2013 rendiam 14% ao ano, agora ele rende 2% ao ano. E aí uma outra coisa interessante é que a gente tem que entender que a economia ela tem um mecanismo de certa forma, é como se fosse o filho mais abastado da economia, que é a inflação. Então, assim, no Brasil nós temos uma inflação que está consumindo o poder de compra das pessoas aos poucos. Então, quem fica na renda fixa, não que você não deva ficar na renda fixa, eu digo para todo mundo, no meu canal sempre digo, eu tenho dinheiro na renda fixa e você deve continuar na renda fixa, mas você vai ter que se arriscar um pouco mais para ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que, e é bom, né, porque agora nós temos um boom de educação financeira na internet, né, tanto bons canais quanto canais que não são tão competentes, mas assim, eu acho que o intuito por trás de quase todos os canais é isso, né, agora você vai ter que se arriscar se você quer ter a liberdade financeira, e liberdade financeira é diferente de ser rico, assim, acho que a palavra riqueza no Brasil, ela é como se fosse o tio Patinhas, né, aquela imagem que infelizmente as pessoas adotaram de que ser rico é ser o tio Patinhas, o que não é verdade, né. Hoje em dia Era um termo complexo, né? Eu usei o termo e saiu assim, mas é bem não, complexo. imagina, Luiz. Não é nenhum problema, não é nenhum problema ligado na sua fala, é um problema Não, nosso mesmo, eu quando nós entendi. falamos de riqueza, né? Porque Perfeito. a riqueza, eu acho que a riqueza ela está mais ligada com a forma como você olha para o dinheiro do que propriamente a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? Correto. Perfeito essa colocação, porque eu posso ter menos e ter a liberdade, de fato, em relação àquele dinheiro. E eu posso ter muito e ele está todo comprometido, né? Então, enfim, Porque o dinheiro ele satisfaz uma necessidade sua. Então, assim, se a sua necessidade ela é sem fim, não tem dinheiro que vai te ajudar. correto. Agora, se a sua necessidade ela está casado com alguma coisa que te dá satisfação, te dá o que nós podemos chamar talvez de liberdade, quer dizer, se tem fim essa sua necessidade, para que você precisa de muito dinheiro? Se a sua necessidade nesse momento para viver, de repente, é 100 mil reais investido junto com o salário que você tem e ganhando os rendimentos das suas aplicações, por que é que você vai querer ter 500 mil reais? Ah, mas se eu tiver 500 mil reais é melhor. Mas se você consegue viver bem com 100 mil reais de aplicações e o seu trabalho, quer dizer, eu acho que as pessoas, eu vejo muitos posts, né, na internet do tal do coach financeiro, assim, não que eu critique essas pessoas, não é uma crítica que eu faço, mas eu acho que as pessoas, elas de certa forma, elas estão dando peixe para a pessoa ao invés de ensiná-las a pescar, quer dizer, você quer ter 500 mil, eu tenho a fórmula para você fazer isso, quer dizer, não é a fórmula para você ganhar 500 mil, é a fórmula para você querer ter dinheiro, entendeu? E querer ter dinheiro não é a ideia de eu quero ter dinheiro hoje, eu vou fazer um curso de 30 dias e daqui a 2 anos eu vou ter 500 mil. É o fato de que você vai chegar aqui... Coisa bacana de você falar. Bem, antes de eu complementar aqui o que eu penso sobre o que você falou, a Rock está aí colocando, eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, em especial ao Carlos Portugal e ao Luciano Guimarães, que colocaram aí umas palavrinhas carinhosas para a gente, assim como a Jaque, que está o tempo todo interagindo. Rock Paulo está aí também. Eu quero aproveitar isso que você falou e falar aqui um comentário que a Jaque fez. A Jaque comentou que foi criada onde ter o que comer era suficiente. Foi ensinada assim. A gente vê, aí ela disse que já teve um estágio que ela ganhava mais e vivia e gastava mais. Hoje ela ganha menos e vive melhor. Então é outro referencial. Quer dizer, você tem o da educação básica lá, em relação ao meio que ela vivia, onde ela foi orientada, o básico está satisfatório, como ela tem hoje uma condição que ela conseguiu se estruturar ao ponto de dizer, ganhando menos, vivo melhor. E tem uma outra coisa, que tem um cara que eu sigo, eu gosto muito da forma como ele se expressa, Rodrigues Aidan.
E ele fala que tudo que acontece com a gente hoje ainda é reflexo da época da hiperinflação. Por isso que a gente é tão comedido em relação aos investimentos. A gente tem medo e tal, porque você tinha dinheiro hoje, não tinha amanhã. Quando houve aquela questão lá da era Collor, que tirou o dinheiro da poupança de todo mundo, ficou todo mundo apreensivo, voltou para a história debaixo do colchão. E as pessoas ainda têm muito medo no Brasil de se arriscar quando se fala em dinheiro. Prefere comprar um imóvel, prefere ir para aquele tipo de investimento fixo, que é você comprar um imóvel, fazer, né, esse tipo de investimento, do que você ir para a Bolsa de Valores. E você sabe, você é um pregador disso, assim como os demais que estão aqui, a Carla Guilmo, o Carlos Portugal, o Roque, você. Eu acho que eu não vi outro ainda não. Que você sabe a importância que se tem de se divulgar e capacitar as pessoas. Não é simplesmente ir lá e aventurar na bolsa para não acontecer o que aconteceu agora com essa levada da pandemia. Muita gente que tinha colocado seu dinheiro ficou, que vocês contaram outro dia lá no exemplo, e o cara empregou 16 mil e saiu devendo 4 mil. Então, há uma necessidade de se aprender, né? Então, o meio que você está inserido. O meio que você está inserido influenciou, mas você tem que agora começar a surgir e estudar, não é isso, Gleison? Verdade, Luiz. Depois eu quero responder a pergunta aí do Jaque, que ele perguntou para explicar um pouquinho melhor sobre a Bolsa de Valores. Eu até coloquei no bloquinho de notas para eu não me esquecer. Eu acho que eu acabei lendo aqui a do Jaque, esqueci um pouco a sua fala, Luiz, mas vou tentar. A minha fala é a seguinte, é você fazer um retrospecto aí do porquê disso. Essa mudança de mindset que a Carla Guilherme está colocando aqui. Que é o fato de você ter sido educado, você estava no meio onde as pessoas te guiavam para você se satisfazer com o básico, ou quando você tinha um dinheiro, você perdia porque comprava de manhã, à tarde era outro preço. E você vivia naquela loucura. Isso tudo educou gerações e gerações e ainda é reflexo hoje. E hoje você tem uma taxa Selic que nunca houve na história, onde você não tem mais aquela segurança de rentabilidade dentro de uma poupança, e você precisa agora evoluir. Como fazer essa evolução? Como que a gente vai capacitar essas pessoas para que elas possam ir para a Bolsa de Valores? Beleza, Luiz. Como é que a ideia da educação financeira... A ideia da educação financeira, eu acho que ela tá mais ligada, eu diria que ela está mais ligada com a ideia da atitude das pessoas, porque o que nós temos, se nós pegarmos assim, o grosso da população, né? Que o grosso da população, infelizmente, no Brasil, o Brasil ele tem o hábito de nós termos uma alta carga de trabalho, né? As pessoas trabalham horas e horas e horas, e as pessoas elas têm o seguinte, qual que é a atitude de uma pessoa que ela tem o seu emprego, de repente trabalhar 12 horas por dia? Não é o meu caso. Eu trabalho só 16 horas por semana, mas tem gente que trabalha 12 horas por dia. É que o próprio trabalho, às vezes, esgota a própria pessoa. Então, assim, hoje em dia, quando a gente vê, né, exemplos que passam no jornal, o cara, ele trabalhava 12 horas por dia, fazia entrega, e à noite ele estudava 3 horas, conseguiu passar para um concurso público, ele conseguiu passar para uma faculdade. Acontece que em países mais desenvolvidos, as pessoas, elas diminuem, né, a ideia do trabalho, a relação trabalho que você tinha falado com o grupo que você tem, né? Qual que é a relação trabalho-conforto das pessoas? No Brasil, é muito complexa, né, a ideia da questão, a relação conforto-trabalho, porque o que nós temos? Nós temos uma carga muito grande de trabalho e uma carga muito pequena de conforto. E o que as pessoas fazem, o que está associado ao conforto hoje em dia no Brasil? Está associado ao seu final de semana, e o seu final de semana, ele de certa forma, ele é uma válvula de escape para você. Então, se você pega essa válvula de escape para você consumir, o que geralmente é o que as pessoas dizem, né? A economia ela só funciona se você consome. Mas hoje em dia, para nossa felicidade, já tem gente pensando numa economia mais criativa. Quer dizer, será que eu tenho que estar consumindo o tempo inteiro para eu ter conforto? E a ideia é o contrário. Quer dizer, por que é que no século XXI, uma coisa que me assusta muito, né? Eu, enquanto professor, eu fico me preocupando e perguntando para os meus alunos, por que é que no século XXI, o século do passatempo, nós estamos também vivendo o século do desespero das pessoas? Por que é que nós, seres humanos, em um século que a gente tem tanto passatempo, nós temos o Netflix, nós temos um shopping center, nós temos um cinema, por que é que a depressão está aumentando no mundo? Por que é que existem esses níveis alarmantes de depressão? A minha profissão, né, quem não está vendo essa live, eu sou professor da rede pública, né, professor de filosofia, eu vejo todo santo dia, Luiz, gente falando assim, cara, não dá, eu vou abandonar a docência, eu não quero mais trabalhar, eu não consigo, ou pessoas que vão mesmo, passam por uma perícia médica, porque o cérebro, né, entra naquele processo que nós chamamos de burnout, né, que assim, a pessoa meio que frita o cérebro dela, quer dizer,
um século que propicia para a gente tanto passatempo não dá, de certa forma, felicidade para as pessoas. E aí a dificuldade está em você conseguir rachar essa casca que foi criada entre trabalho e conforto. O seu trabalho, você tem que, de certa forma, ter trabalho, porque é muito importante. Na Bolsa de Valores você não entra para ficar rico, você entra para ter liberdade financeira. Você conseguir inserir entre o seu trabalho, entre o seu conforto, o estudo. Aí sim, aí eu acredito que você vai conseguir ter a riqueza que você quer, que está ligado que mais a liberdade financeira. Então, assim, hoje em dia a dificuldade que eu tenho, os canais do pessoal do Liga de Finanças, é esse. Quer dizer, você está passando no Instagram o tempo inteiro rolando ali, dando seus likes sobre um assunto de educação financeira. Então, assim, o quanto a gente vai conseguir reter das pessoas que vão parar ali e falar, não, peraí, eu vou... Quer dizer, agora é um tempo do meu descanso, então eu vou tentar estudar um pouquinho sobre isso daqui. Renda variável, ações, como investir em ações, como comprar fundos de investimento imobiliário, como investir lá fora. Quer dizer assim, eu estou criando uma espécie de rachadura, né? Eu acho que a mudança de mindset que a Carla colocou aqui, ela passa por isso também. Quer dizer, você só vai se tornar rico quando ser rico for uma preocupação para você. Porque se você continuar alimentando, né, essa bola que ela se retroalimenta de trabalhar e gastar, você nunca vai conseguir provavelmente criar aquela brecha da riqueza, sabe? Eu olho muito assim, sabe? Sem querer ter muito aquela ideia de coach financeiro, porque não é uma coisa que eu gosto muito assim de falar ou de abordar, né? Tem uma pergunta aqui, tá? Antes de você responder essa pergunta, como você fala da filosofia e tal, e eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande pela filosofia. Eu gosto de ficar, hoje em dia, então, nessa pandemia, que eu visitei muitos, e pegar uma frase e começar a bater em cima dela para tentar entender certas coisas. Eu queria que você explicasse essa história aí do Freud, tá lá na sua capa do Instagram, que é aquela questão da inquietude e tal. Fala um pouquinho sobre ela e depois você tem uma pergunta aqui, tá? Beleza, eu tenho que responder ao Jaque, que perguntou sobre Bolsa de Valores. Eu até tenho que responder. O pessoal vai colocando aí. A Jaque. A Jaque, perdão, a Jaque, então. Depois eu vou tentar responder a pergunta dele. E quem for falando aí, anota aí as perguntas, Luiz. É até bom, né, que a gente consegue ter uma dinâmica maior. Colocando nessa interrogaçãozinha aqui. Tá. Tem duas. Então, falando um pouquinho sobre a minha página Investir do Bem, né? Eu criei a página Investir do Bem, eu creio que tenha sido ali por volta de março desse ano que eu tenha criado, né? E em investimentos eu estou desde 2018 investindo, né? E aí eu escolhi a imagem do Freud, né? Primeiro explicando para quem está aqui na live e não conhece o Freud, né? Ou Sigmund Freud, como nós conhecemos. O Freud ele faz parte daquela trinca de filósofos, né? Embora ele seja considerado psicólogo, né? Então, nós temos o Freud, nós temos o Marx e nós temos o Gadamer, que são três pessoas, né? Os três são alemães, né? O Gadamer, ele está ligado na área da hermenêutica, como nós interpretamos a nossa realidade. O Marx, ele está ligado com a ideia do comunismo, né? A ideia do comunismo, que hoje em dia é tão falada, as pessoas conhecem tão pouco, né? E o Freud, ele foi o cara que descobriu que a nossa mente ela é um rio, e só que dentro desse rio existem peixes, e esses peixinhos eles ficam nadando dentro da nossa consciência, e ele deu um nome para isso de subinconsciente, né? Ou inconsciente, né? Quer dizer, às vezes você está fazendo uma coisa e você faz ela e diz que você fez de modo inconsciente, né? Quer dizer, a sua consciência não estava no controle ali. Tinha alguma coisa que fez com que você fizesse que era o seu inconsciente. Esse aqui é o grosso da coisa. Claro que no termo mais técnico a gente teria que se aprofundar mais. Então o Freud, quando eu comecei na bolsa, estudar sobre bolsa de valores, então eu comecei a ir para os canais de investimento, né? Então eu conheci Primo Rico, Nath Arcuri e outros canais, né, que são muito bons, e eles são de fato, eles têm um trabalho de educação financeira maravilhoso. Só que quando eu olhava para a bolsa de valores ou para qualquer investimento que eu tivesse que fazer, eu achava aquilo muito complicado, porque tinham muitos termos ali que as pessoas não faziam questão de tornar eles claros, assim. Quer dizer, a pessoa começava a falar sobre fundos de investimento imobiliário, e a pessoa fala assim: bem, hoje eu vou falar sobre FII. Quando você for analisar um FII, você tem que levar em conta a taxa de vacância, o cap rate da empresa, o cap rate do fundo, e a taxa do dividend yield. E eu ficava me perguntando, tá, mas o que é essa coisa? O que é cap rate? O que é dividend yield? O que é FII? Então, trazer a ideia do Freud, que eu coloco lá como uma espécie de jargão,
descomplicar a Bolsa de Valores, né? Então, a minha ideia é essa. Então, eu trago o melhor da minha profissão, que é a parte da didática, né? Quer dizer, eu tenho que ensinar uma disciplina que não é tão fácil e não bem quista por muitos alunos, que é a filosofia, e eu tenho que tornar isso palpável. Quer dizer, uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, o que ele quer saber sobre Platão, por exemplo? Ele não quer saber nada. O que ele quer saber sobre a caverna de Platão, que nós conhecemos bastante? O que ele quer ouvir sobre o período moderno? Quer dizer assim, eu tenho que me reinventar todos os dias em sala de aula se eu quiser chamar atenção com os alunos. E na Bolsa de Valores também eu vejo muito isso, assim, os canais que nós temos, as casas de research, que são as pessoas que elas entregam para as pessoas, empresas que elas acreditam para você investir, relatórios, coisas do tipo, eles, de certa forma, eles falam para um nicho que é um nicho muito fechado, que assim, quer dizer, você tem que saber o que é Cap Rate, taxa de não sei o quê, você tem que saber o que é CAGR, você tem que saber o que é Dividend Yield e outras coisas. Então, assim, a minha ideia nos vídeos, às vezes eu pareço até chato, né? Eu tenho um podcast, Investir do Bem também, que eu falo sobre FIIs. Então, todo o relatório, né, que eu acompanho dos FIIs, eu sempre fico nessa, assim, beleza, taxa de vacância, caros ouvintes, o que é taxa de vacância? Eu explico. Taxa de vacância é aquela porcentagem dos imóveis que não foram alugados para os inquilinos. Então, assim, eu faço sempre questão de dizer isso porque a Bolsa de Valores, no início, para mim, ela parecia realmente um grande abacaxi. Então, eu escolhi o Freud, né, tanto pela questão da psicologia, por toda a força que ele trouxe, né, por descobrir uma coisa que a gente não sabia que existia, que era o inconsciente. Então, eu falei, eu vou usar o Freud, então, com essa cara, né? O Freud tem essa marra, né, de ele é um cara fechadão, com o seu charuto na mão, e ele tenta desvendar as coisas, né? Então, a minha proposta com o Investir do Bem é mais ou menos isso, né? Tentar desvendar a Bolsa de Valores para quem está no seu dia a dia, trabalhando, que não está tão ligado na Bolsa de Valores. E pegando o gancho aí, na última live que a gente fez com a Michelle, que também ela é membro do Liga de Finanças, e o comentário da Carla Guilherme aí a respeito da mudança de mindset, aquilo que a gente traz de subconsciente e tem consciência e toma consciência, a gente consegue ter domínio, né, cara? Então, você tem que aprender, se jogar. Você quer responder lá a pergunta da Jaque? Fique à vontade aí, que eu vou passar as outras duas. Na verdade, a Jaque faz outra, tá? Ela faz duas perguntas aqui, o Cleidson faz uma. Tá, beleza. Aqui eu peguei aqui da Jaque, Bolsa de Valores, explicar um pouco o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores a gente pode imaginar como uma grande feirinha, né? Toda cidade tem a sua feirinha, né? Então, tentando explicar do modo mais didático possível. Esse grande, quando a gente vê no Jornal Nacional, né, o William Bonner falando, a Bolsa de Valores caiu 2 pontos percentuais, a Bolsa de Valores subiu 5 pontos percentuais. Mas o que é a tal da Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores ela é um lugar, um grande comércio, onde você negocia muita coisa. Lá você pode negociar ações de empresas, né? O que é a ação de uma empresa? É o pedaço de uma empresa. Se a sua empresa fosse uma pizza e você dividisse ela em 10 pedaços, sua empresa teria 10 ações. Então, o que nós temos basicamente? Bolsa de Valores é um mundo gigantesco. Assim, de certa forma, isso é bom para o investidor iniciante, mas é ruim, porque às vezes ele acaba indo para algumas áreas da Bolsa de Valores que são muito arriscadas e ele entende que ali ele vai fazer dinheiro rápido. Então, a Bolsa de Valores tem FIIs, né, que são os fundos de investimento imobiliário, tem ações. Agora nós temos, né, liberado recentemente a ideia dos BDRs, né, que são que nós chamamos de Brazilian Depositary Receipts, né, que são as empresas americanas depositam as suas ações para serem compradas aqui no Brasil, de modo que você não precisa comprar as empresas lá fora em dólar, você pode comprar em real. Nós temos opções também que você pode ter, você pode entrar na Bolsa de Valores para comprar também o Tesouro Direto, que é uma modalidade da renda fixa. Então, a Bolsa de Valores é aquele lugar em que você entra para poder comprar os seus legumes do dia. Assim, então, se você acredita na empresa, uma empresa muito famosa que é a VEG, né, na Bolsa, se você acredita na VEG, o que eu faço para comprar ações da VEG? Você tem que ir na Bolsa de Valores. Na verdade, você não vai na Bolsa de Valores, Luiz não vai, eu não vou, né? A gente vai até uma corretora. A corretora é como se fosse o guardinha da portaria, né? Ele que libera você para entrar na Bolsa de Valores. Então, ele ouve o que você quer comprar e ele vai lá, ele compra e entrega para você na porta. Então, nós temos as corretoras, né? Então, é através de uma corretora que nós chegamos na Bolsa de Valores. Então, Bolsa de Valores é um grande mercadão que a gente tem, né, para comprar os ativos, né? Nós chamamos ativos, né? Se você compra um FII, você compra um ativo, se você compra uma BDR, você compra um ativo, se você compra opções, você compra ativos. Então, é um lugar em que você vai lá na sua feirinha e escolhe o que você vai comprar, né? Carlos já está falando aí de alguma coisa para comprar.
Ô, Gleison, tem duas perguntas aqui, tá? A do Cleidson pergunta: poupança ou investimento no tesouro? E como fazer? Entendi. Beleza. Aí nós temos que explicar as duas modalidades, né? A poupança, ela rende 70% da taxa Selic. O que é a taxa Selic atualmente? Ela está estabelecida em 2% e a poupança vai render 70% disso. Então, quem for investir na poupança tem que se lembrar disso, né? E a poupança, ela é isenta de imposto de renda. Então, é bom lembrar disso, né? Então, tem algumas pessoas, né, colocando posts no Instagram de que atualmente é melhor você colocar o seu dinheiro de curto prazo na poupança. E, de certa forma, faz muito sentido, porque na renda fixa nós temos modalidades que têm um imposto de renda e tem modalidades que são isentas de imposto de renda, né? Então, se, por exemplo, você quiser comprar uma LCI e uma LCA, você vai estar isento de imposto de renda. Então, eu digo que, se a pessoa me perguntasse onde eu devo colocar o meu dinheiro, na renda, eu devo colocar na poupança ou, de repente, comprar o Tesouro Direto? A minha pergunta para a pessoa seria essa: você está pensando em fazer o que com esse dinheiro e em qual horizonte de tempo? Porque se você pensa, de repente, em colocar, de repente, 10 mil na poupança hoje para você viajar daqui a 5 meses, talvez o melhor caminho fosse esse mesmo. Fique na poupança porque a Bolsa de Valores e investimentos, ele sempre está atrelado ao tempo do investimento. Então, um investimento de curto prazo, geralmente, eu indico para a pessoa, se você não quer se incomodar e não quer, de repente, abrir a conta em uma corretora para investir, porque nesse cenário que a gente tem de Selic a 2%, deixe seu dinheiro na poupança se for um investimento de curto prazo. Ah, eu quero me casar daqui a 8 meses, eu quero me casar daqui a 5 meses, quero fazer uma viagem daqui a um ano, deixe o dinheiro na poupança. Porque você não está competindo, você não vai ter uma grande rentabilidade se você, de repente, investir no Tesouro Selic. Tesouro Selic nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo e ele vai pagar para você a taxa da Selic, né, que é a taxa de juros no Brasil. Taxa Selic é a taxa de juros do Brasil. Agora, se o seu horizonte começa a ficar um pouco maior, né, quer dizer, eu estou pensando daqui a 2 anos e meio, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, aí de repente você pode começar a pensar no tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado da mesma forma, é uma dívida, você está comprando a dívida do governo, né? Você está emprestando dinheiro para o governo, né, para ele custear suas dívidas, e ele vai pagar para você uma taxa pré-fixada. Então, ela vai ser acordada no início do investimento, e se você levar até o final do investimento, você ganha, né, esse valor. Agora, se você pretende colocar o dinheiro, de repente, na renda fixa para, de repente, 8 anos, 6 anos, 7 anos, aí você não deve deixar na poupança de forma alguma, porque você vai perder da inflação, né? Você vai perder, o cenário atual que a gente tem a poupança, ela começa a perder, ela já está perdendo para a inflação, porque a inflação vai consumindo o seu poder de compra, né? Isso, a taxa IPCA que nós temos agora, se não me falha a memória, ela está 2 e alguma coisa, ou seja, o que você ganha na poupança é amortizado pela inflação. Então, se você está pensando no horizonte mais longo, aí eu diria para você ir para o IPCA, né? Porque o IPCA, ele é a inflação, né? Ou seja, a inflação no Brasil que nós temos, e geralmente ele vai pagar IPCA mais alguma coisa. Então, assim, você está ganhando da inflação. Se todo ano nós tivermos um aumento da inflação, o governo vai pagar para você a inflação mais uma taxinha pré-acordada, né? Que atualmente tem Tesouro IPCA 2035 e 2045. E também... O Rock está fazendo aqui um comentário sobre a liquidez do Tesouro. Sim. É importante, né, na renda fixa, obrigado pelo comentário do Rock aí. É importante quando nós começamos a investir na Bolsa de Valores que a gente entenda que nem tudo tem liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Se eu perguntasse para quem está assistindo essa live, o que é mais líquido para você? Um talão de cheque ou uma nota de R$50? A pessoa vai me dizer, bem, uma nota de R$50, porque ela é conversível, né? Você quer comprar um pedaço de queijo, você compra. Agora, com um talão de cheque, de repente, a pessoa não aceita. Então, investimentos em renda fixa geralmente tem isso, né? Tem a ideia da liquidez. Então, geralmente, o Tesouro Direto, qualquer modalidade do Tesouro Direto, eles têm liquidez imediata. Então, assim, você comprou hoje, quer vender amanhã, você pode resgatar. Então, não é aquela coisa, comprei hoje, Gleison, eu tenho que esperar 30 dias? Não. Agora, existem alguns investimentos na renda fixa que eles não têm liquidez imediata. Às vezes, exemplo, CDB, né, quando você empresta o seu dinheiro para um banco e ele vai emprestar esse dinheiro a uma taxa maior para uma outra pessoa. Existem alguns CDBs que eles não têm liquidez imediata. Isso significa que se você comprar um CDB e ele de repente só puder ser resgatado daqui a um ano sem liquidez imediata, você vai ter que esperar aquele ano todo.
Não adianta espernear, não adianta ficar bravo. Ou seja, quando você vai comprar o CDB ou o investimento que você vai fazer, é importante que a gente entenda a ideia da liquidez, né? Porque o banco, ele já, ele, de certa forma, ele já está se precavendo, né? Quer dizer, você me prestou 10 mil hoje, mas amanhã você quer pegar de volta, mas eu não tenho esse dinheiro para te pagar. Então, na renda fixa existem investimentos de liquidez imediata, que é bom que a pessoa olhe, e também dependendo do horizonte. Eu tenho investimento no IPCA do perfil, né? Depende do perfil do tipo de investimento que você vai fazer. A Jaque fez uma pergunta que eu achei ela bem ampla, mas eu vou passar para você. O que fazer para ter liberdade financeira? Como fazer para ter liberdade financeira? Beleza. Eu diria que Só primeiro... dar um aviso aí que a gente está nos últimos 10 minutos, tá? Já? Caramba! Rápido pra caramba. Fala. Então vai me avisando aí, Luiz. Quando estiver acabando, faz um sinalzinho com a mão aí que eu vou saber que está acabando. A Jaque, que me perguntou, para ter liberdade financeira, primeiro, eu acho que seria necessário que você construísse o seu mindset. O que é mindset? Né? Mindset é o seu plano mental. Então, o plano mental, eu diria que você quer construir um castelo dentro da sua cabeça. E você quer que entre dentro daquele castelo apenas a ideia da liberdade financeira. Então, o mindset, de certa forma, tentando ser didático, né? Porque o mindset já não é uma palavra brasileira. Mas imaginemos que dentro da sua cabeça você quer construir um castelo. Então, e lá dentro dele só vai viver a liberdade financeira. Então, primeiro, construa o que você quer para você. Quer dizer, não adianta nada... para você, né? Isso, que é a liberdade financeira. Né? Porque o significado é muito importante, porque muda, né? Muda. É verdade. Então, primeiro você constrói o modo como você quer olhar para o dinheiro. Quer dizer, eu posso olhar para o dinheiro com a perspectiva de pegar dinheiro e gastar dinheiro, ou eu posso pensar em, eu vou pegar dinheiro, mas eu vou guardar uma parte do dinheiro e vou investir. Quer dizer, isso já é parte do meu mindset. Se você acha que dentro do seu planejamento mensal você consegue guardar R$ 50, ótimo. Se você consegue guardar 2 mil, ótimo também. Quer dizer, o que eu quero fazer com o dinheiro que eu estou recebendo? É aquela ideia de inverter as proporções, inverter quem está no drive, né? Quer dizer, quem está dirigindo. É o dinheiro que está dirigindo você ou é você que está dirigindo ele? Se você começa a dirigir o seu dinheiro, você vai dizer, não, no final do mês eu tenho para mim que vai sobrar dinheiro. Quer dizer, você está dizendo, ó, agora eu controlo o que eu ganho. Então, assim, eu acho que passa muito por isso, e depois uma espécie de análise de risco, assim, o que eu quero correr de risco? Porque na Bolsa de Valores está entrando muita gente, pessoa física, isso é bom, isso é ruim, porque tem muita gente chegando despreparada, e aí é o nosso trabalho, né, as páginas de investimento, tentar ajudar da melhor maneira possível, e tem pessoas que já chegam preparadas. E quem são as pessoas que estão preparadas hoje para construir um patrimônio financeiro, de repente, de longo prazo? As pessoas que entendem que eu estou investindo pro longo prazo. Existe a perspectiva de curto prazo, que é o day trade, que eu não posso recomendar para ninguém, porque eu não acho a perspectiva mais válida, e existe o longo prazo. Mas para você, aquela pergunta que fizeram, né? Brinca-se que o Jeff Bezos, o dono da Amazon, foi conversar com o Buffett um dia e ele perguntou para o Buffett o seguinte, Buffett, você tem uma mentalidade de investimento e você conseguiu se tornar um cara muito rico, mas por que é que as pessoas não copiam você? Por que as pessoas não se inspiram em você? E aí o Buffett disse, porque ninguém quer ficar rico no longo prazo. É aquela ideia, né? Quer dizer, ninguém quer ficar rico no longo prazo. Você quer pegar... muito essa imagem, né? Se vende muito essa imagem de que a curto prazo você pode enriquecer, e esse a gente sabe que é ilusão, né? Nem sempre... Então, quer dizer, só retomando o raciocínio, quer dizer, o Warren Buffett, né, para quem está vendo a live, a gente considera ele o maior investidor de todos os tempos, porque ele é um gênio, realmente, né? Ele está acima das nossas capacidades mentais. Então, assim, o Warren Buffett ele é um cara que ele começou a investir desde muito pequeno, e isso quando ele foi criança mesmo. Quem quiser ler a biografia dele, o título é A Bola de Neve, foi escrito pela Alice Schroeder, que é um sobrenome bastante complicado, que ela explica um pouquinho. Quer dizer, o Warren Buffett, hoje em dia, ele tem um patrimônio de bilhões e bilhões de reais, mas ele não começou ontem, ele não começou na semana passada. Ele começou desde pequeno, então, assim, era o projeto dele, eu quero ficar rico. Então, assim, a gente não pode imaginar que no curto prazo a gente fica rico. Acho que, assim, no curto prazo, quem se torna rico são as pessoas que... as oportunidades, elas não são iguais, né? É verdade. O Cleiton fez uma pergunta, então meu primeiro passo seria fazer uma planilha? Eu acho que o primeiro passo é mudar a mentalidade, é ter consciência do que você quer. Tomou a decisão, uma planilha por planilha, se você não souber enxergá-la, como extrair dela o que de fato você está ali, você pode estar só se enganando, né? Porque se você olha para uma planilha, tem uns números lá, você não traz isso para a sua consciência, é perdido, entendeu?
Porque eu acho que quem constrói uma mentalidade de querer ficar rico, Luiz, eu acho que é aquela pessoa que não importa o cenário que o Brasil esteja ou que o mundo esteja, o plano dela continua sendo querer ser rico. Então, assim, não adianta você querer ser rico se você não colocou isso na sua cabeça. Quer dizer, eu quero ser rico e eu vou fazer o que para ser rico? Ah, na primeira adversidade que surgir na sua vida, de repente, problema com a sua família, com a sua esposa, com você mesmo, você vai desistir desse plano? Não. Quer dizer, se a sua mentalidade é eu quero ficar rico, não importa o que o seu vizinho vai dizer. Poxa, e esse carro velho teu aí não vai trocar, não? Poxa, mas vocês não vão viajar nunca? Quer dizer, não importa, o meu mindset é eu quero ficar rico. E se eu preciso, para eu ficar rico, eu preciso continuar com esse veículo que eu tenho, beleza. Não importa se o vizinho disse alguma coisa, se alguém no seu Facebook de repente te achincalhou, quer dizer, o meu projeto é esse, cara. Eu estou focando lá na frente, não é qualquer ruído que está passando ao meu redor que vai tirar isso de mim. Então, eu acho que passa por isso, quer dizer, quando você treina o seu olhar para uma coisa que é liberdade financeira, aquilo que está ao seu redor se torna irrelevante, sabe? Eu, hoje em dia, eu olho para isso, assim, Perfeito. hoje em dia, A eu não gente está quero ter 1 milhão entrando na nos minha conta. últimos 4 minutos, tá? Ah, beleza, Luiz. Se o pessoal que estiver aí no chat, de repente, quiser fazer perguntas e a gente tiver espaço para voltar só para perguntas depois, a gente pode fazer, ou se você entender que dá para a gente encerrar, a gente faz Eu os sou finais assim, aqui. eu falo da maldição do retorno da live, sabe? Eu evito. Porque a ideia é a gente soltar Beleza. aqui o start, né? E fazer com que as pessoas sigam o perfil do investidor do bem, investir do bem. Eu sempre acho que é investidor, porque tá o cara lá. Investir do bem. Siga os perfis que o Investir do Bem está indicando nas postagens dele, que são todos da Liga de Finanças. Tem conteúdo muito bacana. Qualquer pergunta que quiser fazer, mandar aí por direct, tanto para mim quanto para o. Como o tema maior, a autoridade aqui no assunto é o Gleison, pode colocar lá as mensagens que ele responde. Essa live vai estar salva no nosso canal do YouTube e no IGTV. E aí fique à vontade para você fazer suas considerações finais, faltam 3 minutos, para depois a gente não ser. O Instagram não Ah, é, derrubar. a gente é Tá, desde cortado. já, muito obrigado demais por você ter aqui nesse bate-papo, por você ter esse cabelo roxo, entendeu? Eu acho massa. Por todo mundo que veio bater papo com a gente, quer dizer, ouvir um pouco que a gente tinha para conversar. E essa é uma das várias que ainda irão acontecer. Bom, Verdade, Luiz. obrigado, Eu Gleison. quero agradecer a oportunidade aí para o Luiz, né, que me convidou para fazer essa live. E eu, para todo mundo que está vendo aqui, está ainda conosco, lembre-se que ficar rico não é uma tarefa fácil, assim, embora Bolsa de Valores é uma coisa fácil, mas não é uma coisa simples. É bom que a gente deixe isso dito. É muito fácil porque você tem acesso. Hoje em dia eu tenho acesso, o Luiz tem acesso, todo mundo que está aqui vendo tem acesso. Isso é a parte fácil. Só que a parte que é difícil você tem que entender o que você está fazendo. Bolsa de Valores, ela não é um cassino. E é bom a gente deixar isso muito claro. Se você quer ficar rico no curto prazo, não vai para a Bolsa de Valores que você vai perder todo o seu dinheiro. Então, assim, se você quer ficar rico no curto prazo, eu posso ajudar, tem a Liga de Finanças, tem o Primo Rico, tem outros canais que podem te ajudar. Mas pensa nessa ideia, eu quero ficar rico no longo prazo, não é o curto prazo. Se você Vou quer só curto fazer um prazo, comentáriozinho para terminar. Quando você fala no Primo Rico, eu fui para a palestra desse cara e para mim foi uma decepção total. Eu aprendo muito mais com vocês, além do grupo de finanças, do que desses tais gurus de internet. E vocês são, para mim, os gurus com muito mais consistência, porque vocês são iguais a gente, entendeu? Não tem aquela coisa sim. mirabolante, falando muito distante. E é muito bom se sentir próximo. Verdade, Luiz. Então, assim, para o pessoal que estava vendo a live, estão aí até agora, eu tenho feito um trabalho de educação aqui, né, no Instagram, né, Investir do Bem. Eu também lá no YouTube, agora que eu tenho pegado com mais força lá no YouTube, também Investir do Bem. E no Spotify e no Google Podcast também, da mesma forma, Investir do Bem. E aí, nos podcasts, a minha tarefa é mais fundos de investimento imobiliário, que é uma parte dos ativos de renda variável que nós também procuramos bastante, eu procuro bastante. Então, assim, eu estou aberto, assim, eu como Luiz e as pessoas da Liga de Finanças, nós estamos abertos, porque o meu desejo é esse, né? Eu quero ajudar as pessoas, porque quem não me ajudou no passado, agora pode conseguir, né, ser ajudado. Então, agradeço demais, obrigado a oportunidade aí, Luiz, obrigado a todo mundo que esteve até agora. Valeu todo mundo, um abração. Valeu, Gleison, até a próxima, cara. Um abraço aí. Valeu, meninada aí. Tchau, abraço.